Olá, telespectadores, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias com as principais matérias dos jornais do país e local também, nesta sexta-feira, 13 de setembro. E a gente começa pela capa do jornal Folha de São Paulo, que traz na sua manchete: Nunes e Boulos se isolam à frente e Marçal recua, aponta pesquisa Datafolha, publicada ontem à noite. Lá em São Paulo, é a sucessão pela prefeitura da capital paulista. Em nova pesquisa Datafolha, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, reassumiu a dianteira numérica da corrida pela Prefeitura de São Paulo com 27% e está empatado tecnicamente com o deputado Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL. O Guilherme registra 25% e Pablo Marçal, que é um influencer, se diz que não é político, ele é candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, ele recuou de 22% para 19% e está em terceiro. Como o influenciador e Boulos pontua no limite máximo da margem de erro, que é de 3 pontos, um empate entre eles é considerado improvável pelo Datafolha. Há outro destaque na capa do Folha de São Paulo, é sobre queimadas, os focos de incêndio em São Paulo. E a primeira matéria chamada de capa, diz: fumaça se espalhou pelo país e países vizinhos em um mês. Na área de mercados, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, safra de 2024 deve cair 6% por causa do clima extremo, prevê o IBGE. Na página de cotidiano, país não possui protocolos para proteger população de nível crítico de poluição. E essa autoridade climática do governo federal, sob a orientação, sobre a direção da ministra Marina Silva, pode ter Congresso resistente a aprovar esse projeto de criação da autoridade climática. A falta de destaque da Folha de São Paulo é essa viagem espacial que bilionários e uma engenheira fizeram ontem, e diz o seguinte: bilionário faz primeira caminhada espacial privada da história. O empresário Jared Isaacman, dono da fintech Shared 4, deixa a cápsula da SpaceX ou SpaceX durante voo entre a Austrália e a Antártida, a cerca de 700 quilômetros de altitude. A foto foi tirada às 7h52 de ontem. Ele estava aqui a 732 metros de altitude, numa velocidade de 25.294 quilômetros. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo. No caderno Ilustrada, a principal matéria é um livro. Cazuza surge, o cantor e o poeta Cazuza, já falecido, surge mais poeta em livro de inéditos. No caderno Saúde, a matéria é: avisar família sobre o desejo de doar órgãos é essencial. Na área de economia,
Repasse de dinheiro esquecido ao governo alerta investidores. E essa prática foi adotada, foi aprovada para aprovar a desoneração gradual de 17 setores da economia. Como o governo vai abrir mão desses impostos, a compensação foi autorizar esse dinheiro esquecido nos bancos pelos correntistas, pelos brasileiros, para o governo ficar com ele em medida de compensação. Após a votação do projeto de desoneração, investidores alertam sobre o aval para que valores esquecidos em contas bancárias sejam repassados aos cofres do governo a fim de cumprir meta fiscal. Na prática, medida abre exceção à regra, dizem especialistas. Caderno internacional. Estados Unidos impõe sanções a juízes da Suprema Corte da Venezuela. E Chanones, deputado federal, é indiciado pela Polícia Federal por suspeita de rachadinha no seu gabinete. Ontem a gente lia aqui uma condenação, mas nem suspeita, já era uma condenação do chefe de gabinete do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, também pela prática de rachadinha, de rachar o dinheiro que é pago aos assessores com o mandato. O assessor fica com a parte e devolve a outra parte para o mandato. Uma prática muito comum nos parlamentos aqui no Brasil, desde a Câmara Municipal, passando pelas Assembleias Legislativas e chegando ao Congresso Nacional. É um dinheiro lavado, é um dinheiro que não é contabilizado. Retira do servidor, retira do assessor e não é contabilizado. Geralmente é devolvido em espécie. E os dois editoriais da Folha de hoje tratam sobre empate triplo dura pouco na disputa paulistana e a catástrofe esquecida no Sudão. Agora vamos para o Rio de Janeiro. O jornal O Globo traz no alto da capa uma chamada sobre comportamento e saúde. No passo certo, os 6 erros mais comuns cometidos por corredores iniciantes e como evitá-los. Corredores, esse pessoal que faz Cooper, prática de exercício. E a foto aqui de alto da capa é um festival que tem a cobertura do jornal Globo, e não só do jornal, mas todo o grupo Globo de comunicação, é que hoje inicia-se o Rock in Rio, marcando as comemorações de 40 anos do festival. O evento começa hoje com destaque para o Trape, tendo Travis Scott como a principal atração do dia. Também sobem ao palco nesta sexta-feira a Ludmilla, o MC Cabelinho, o Orochi e muitos outros. A manchete de página do Globo é sobre a questão climática, a seca no Brasil e as queimadas. Governo quer usar 9 bilhões de reais para evitar a disparada na conta de luz. Recursos estão em fundo do setor de energia. Seca recorde já elevou tarifa à bandeira vermelha. Vendas de umidificador crescem mais de 600% por causa da baixa umidade do ar. Retorno, máscara facial, de novo
um item rotineiro pelas ruas das capitais brasileiras. Luz do sol, volta do horário de verão é real possibilidade. Ministro de Minas e Energia diz que o governo estuda adotar o sistema que foi extinto em 2019 para poupar energia. E diante dessas matérias sobre clima, a foto aqui é para mostrar, vocês veem aqui um leito de um rio cheio de pedras. E diz, sumiu o rio que havia aqui. Seca converteu o rio Soberbo em uma trilha de pedras, causando falta d'água em Guapimirim. Sobre as eleições em São Paulo, o Globo traz a pesquisa do Datafolha, que é a manchete de hoje da Folha de São Paulo, e diz assim, eleições 2024, Datafolha, Nunes cresce e descola de Marçal, agora o mais rejeitado. Prefeito de São Paulo saltou de 22% das intenções de voto há uma semana para 27%, empatando na margem de erro com Boulos, que aparece nesta pesquisa com 25%. Já Pablo Marçal, que passou a encabeçar o ranking de rejeição entre os candidatos à Prefeitura Paulista, soma o terceiro lugar com 19%. Sobre a sucessão lá no Rio de Janeiro, a chamada de capa do Globo diz: Paz promete cumprir mandato até o fim e evita nacionalizar o debate. Em Sabatino, o prefeito do Rio de Janeiro assegurou, caso eleito, que não concorrerá a governador em 2026, reiterou críticas ao governador Castro, admitiu erro ao nomear Chiquinho Brazão e se esquivou da polarização política nacional. Ainda na área de política, mentira analógica. A Polícia Federal prendeu 4 integrantes de uma quadrilha que pagava até R$2.000 por mês, mais de um salário mínimo, a pessoas para espalhar mentiras sobre candidatos a prefeito. As fake news, porém, não eram disparadas por WhatsApp ou nas redes sociais. Eles iam a locais de grande circulação de pessoas, como comércios, filas de banco e pontos de ônibus, e comentavam as mentiras inventadas. Pesquisas confirmam eleitor evangélico, mas mais à direita. Intenção de voto em 21 capitais mostra que esse segmento religioso dos evangélicos resiste a candidatos a votar em candidatos de esquerda. Na área internacional, os Estados Unidos impõem sanção a 16 por fraude eleitoral na Venezuela. Agentes da Justiça e do governo de Nicolás Maduro terão bens nos Estados Unidos confiscados e não poderão fazer negócios no país. Ministério Público investiga empresa paga por emenda parlamentar de Hugo Mota. Suspeita, quem é Hugo Mota? Hugo Mota é um dos pretendentes, é um deputado federal do Republicanos e um dos pretendentes a suceder o Arthur Lira na presidência da Câmara Federal. Já o Ministério Público já foi vasculhar a vida dele. Suspeita é de ligação de construtora com agentes públicos da cidade de Patos, na Paraíba, onde ele é,
E na cidade de Patos, o prefeito do deputado, ou o pai do deputado, Hugo Mota, é o prefeito da cidade, em Patos, na Paraíba. Também é chamada da capa do jornal Globo, dizendo que a Polícia Federal conclui inquérito e acusa o deputado federal Janones de operar rachadinha no seu gabinete. O deputado foi indiciado sob suspeita de corrupção e organização criminosa por suposto esquema em seu gabinete. Esquema ilegal. É legal, é imoral, não é? E não é dito. E não é dito porque é feito um acordo entre o parlamentar e o assessor. E só vem à tona quando tem uma briga. Ou quando o parlamentar não paga, ou quando o assessor não devolve o dinheiro, a rachadinha acordada. Quando tem uma briga, aí que vem à tona. Se não tiver briga, não vem à tona. Essa prática fica por debaixo dos panos. Agora vamos na capa do jornal, de novo, para São Paulo. Agora é o Estado de São Paulo, ou também conhecido como Estadão. E toda sexta-feira, o Estadão traz dicas de cinema, de shows, gastronomia e lazer na capital paulista. Eles chamam de Sextou Guia Semanal. Na área de entretenimento, tem uma matéria, os 40 anos de histórias. E quais são esses 40 anos de história? É o Rock in Rio, lá no Rio de Janeiro. Os altos e baixos do Rock in Rio. Ney Matogrosso cantou em 1985, daqui a foto dele, e volta de novo a participar do Rock in Rio nesta edição que se inicia hoje, sexta-feira, 13 de setembro. Na área de cinema, tem uma matéria no jornal Estadão de hoje, dizendo que o apresentador e ex-vereador Rodrigo Faro encarna o rei da TV no filme de Silvio Santos. Na dica de bate e volta, é aquele passeio curto entre a capital de São Paulo e algum lugar que é sugerido pelo Estadão, diz histórias reais nas curvas da Estrada de Santos. Na área de gastronomia, que é o Caderno Paladar, samba, chopp e coxinha cremosa no bairro de Pinheiros. É a sugestão do Estadão. O Estadão traz a foto principal de capa, é essa viagem espacial, um grande passo para o bate-volta espacial. Que essa foto é do empresário bilionário Jared Isaacman. Vê o espaço e a região do Oceano Pacífico. Na base da imagem, o controle de pressão dele, a velocidade, está aqui 25.275 quilômetros, e a altitude de 737 quilômetros. Altitude de 737 quilômetros. Mas a manchete do Estadão é sobre uma matéria investigativa do jornal sobre essas empresas de apostas. Estão ganhando bilhões de reais. É as chamadas bets. Bets criam um mercado de apostas sobre eleições. Ministério da Fazenda vê ilegalidade. Sem norma do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, a votação virou negócio. 5 casas de apostas virtuais aproveitam brechas da legislação eleitoral para premiar quem acertar os eleitos em outubro. Sem uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, as empresas transformaram em negócio a votação em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro
e Belo Horizonte. Apesar de não haver veto eleitoral, o Ministério da Fazenda diz que os jogos com temática política são ilegais. Enquanto alguns especialistas não veem impedimento legal, desde que fique claro não se tratar de uma enquete, de uma pesquisa, outros avaliam que, quando uma bet, uma empresa dessa de aposta, considera um candidato como favorito, aquele que paga menos em caso de vitória, há uma influência na decisão dos votantes. Procuradas as 5 empresas que permitem apostas em candidaturas, não se manifestaram. O Tribunal Superior Eleitoral também não se manifestou para o Estadão. Era do clima. O governo sabia que haveria seca e incêndios, apontam documentos. Especialistas afirmam que ações deveriam ter começado antes. Pasta do Meio Ambiente diz que age desde o ano passado, 2023. Na sabatina ontem ao jornal Estadão, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse: não dá para cancelar contrato sem condenação. E ele se referia a quê ao dizer isso? Candidato à reeleição, prefeito foi questionado em sabatina do Estadão sobre a atuação do PCC, do primeiro comando da capital, uma organização criminosa, no sistema público de transporte da capital de São Paulo. Nos Estados Unidos, a chamada de capa do Estadão diz que Trump, ex-presidente, se recusa a debater novamente com Kamala Harris. Ele disse que esse negócio de novo debate parece pugilista, lutador de boxe, que perde a luta e pede uma revanche. Ele não vai porque ele perdeu o debate. A Câmara foi mais, colocou ele, como diz na linguagem do pugilismo, colocou ele nas cordas. Por isso que ele não vai para o debate. E a eleição é dia 5 de novembro. Inclusive hoje, os Correios lá dos Estados Unidos já começaram a disponibilizar cédulas de votação para aqueles que não estão na sua zona eleitoral, né, na sua cidade de origem, e vão votar à distância. Mas a eleição mesmo, nos Estados Unidos, a eleição está marcada para o dia 5 de novembro. Direto para a prisão. STF, Supremo Tribunal Federal, valida execução imediata de penas depois do tribunal do júri. Por último, vai a sanção do presidente da República. O Congresso aprova até 40 anos de prisão para casos de feminicídio. Na página principal, na capa do jornal cearense O Povo, a manchete é sobre o Sistema Único de Saúde de Fortaleza. A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza receberá recurso emergencial para aumentar atendimentos. A autorização do Ministério da Saúde é fruto de uma parceria com o governo do estado que inclui auxílio na gestão. Com o repasse, a diretoria do hospital prevê chegar a 75 cirurgias por dia. Eleições em Fortaleza. Campanha esquenta e candidatos trocam ataques. O jornal O Povo, o Grupo O Povo, divulga hoje pesquisa do Datafolha para a eleição na capital. No caderno Comes e Bebes, a chamada de capa
é sobre o sanduíche cachorro-quente, um roteiro para deliciar as muitas versões desse lanche tão amado pelos cearenses. Na área de esportes, diz que número 1 do Brasil, jovem mesa tenista cearense, sonha com medalha olímpica. Na área de economia, a chamada de capa é para uma matéria. O setor químico projeta novo polo na grande Fortaleza. O último polo, pode ser que seja o mesmo, mas fica em Maracanaú, que é uma cidade vizinha aqui da capital. E por último, esta foto desta jovem é para ilustrar. O nome dela é Joseli Cordeiro, da comunidade quilombola do Batoque. Batoque não é aqui em Cascavel, tem a praia do Batoque. Essa comunidade do Batoque fica lá na zona norte, na cidade de Pacujá, no município de Pacujá, lá na zona norte, depois de Sobral, no pé da serra da Ibiapaba. Pacujá fica vizinho ali a Mucambo, vizinho a Mucambo. Ela foi a primeira da família a se formar na universidade, a ter curso superior. E é tema da reportagem de hoje do Jornal Povo. Universidades. Como as políticas públicas mudam a trajetória dos quilombolas. Vamos para Brasília, Distrito Federal. O Correio Brasiliense estampa aqui como foto em destaque de sua capa desta sexta-feira é o passeio pelo céu. Daqui a Terra parece um mundo perfeito, fecha aspas, disse o bilionário Jared Isaacman, esse que está na foto aqui de costa e de capacete, roupa espacial, comandante da missão Polaris, ocupante da cápsula Dragon, desenvolvida pela SpaceX e lançada pelo foguete Falcon 9. Essa empresa é do Elon Musk, esse que é dono do Twitter, do Facebook, dessas plataformas de redes sociais. Essa empresa é dele. Então, ele disse isso, o bilionário, daqui a Terra parece um mundo perfeito. Foi a frase do bilionário, ao realizar a primeira caminhada espacial privada da história. A manchete do Correio Brasiliense é sobre essa decisão do Congresso Nacional ontem. Feminicidas, são os que matam mulheres, vão ficar 40 anos na cadeia. Congresso amplia pena para esse tipo de crime, que será definido em artigo específico do Código Penal. Projeto de lei aprovado pelo Senado e pela Câmara Federal amplia para 40 anos de prisão a pena máxima para o feminicídio. À espera de sanção presidencial, a proposta também transforma esse tipo de crime em um artigo específico do Código Penal. A nova legislação vai ampliar as punições aos condenados que desrespeitarem medidas protetivas contra as vítimas e impedir que os agressores, quando libertados, ocupem cargos públicos ou disputem eleições. Ontem, o presidente Lula cobrou medidas mais rígidas para combater a violência contra a mulher em discurso ao lado da nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, que substitui Silvio Almeida, demitido por suspeita de assédio sexual. Outra chamada na capa do Correio Brasiliense, a advogada de Deolane na mira da Polícia Civil do Distrito Federal. Defensora da influencer, a Deolane foi presa em operação contra fraude nessas bets
As bets que a gente estava lendo agora, agora há pouco tempo, manchete do Estadão. Presa em operação contra fraudes em bets, essas empresas de apostas. Essa advogada é Adélia de Jesus Soares, foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal por falsidade ideológica e associação criminosa. Investigação da 9ª DP do Lago Norte de Brasília mostra que a advogada Adélia fez parte de esquema com empresas de fachada para jogos de azar. Uma entrevista, muitos planos para Brasília. Ex-interventor da Segurança do Distrito Federal e hoje presidente da ABDI, Ricardo, ele é jornalista, Ricardo Capelli é cotado para disputar o GDF, o governo do Distrito Federal, pelo PSB em 2026. No podcast do Correio, ele não confirmou, mas se disse honrado com essa indicação. Rachadinha também é registro na capa do Distrito Federal, do Correio Brasiliense. PF indicia deputado federal André Janones como beneficiário de rachadinha com os assessores. Queimadas, carta aberta alerta para negligência com o Cerrado. E agora, nesta edição de sexta-feira, o Correio Brasiliense está ouvindo os candidatos da cidade de Lusiânia, que fica próximo do Distrito Federal, uma cidade vizinha ao Distrito Federal. Os candidatos diretora Ana Lúcia, do PSDB, e Lia Almeida, do PSOL, apresentaram ontem planos para a prefeitura da cidade na sabatina realizada pelo Correio e pela TV Brasília. São os concorrentes da cidade de Lusiânia. Outra chamada de capa, segurança alimentar. Governador Ibanez Rocha inaugura o 17º restaurante comunitário, o segundo de Samambaia, que é uma cidade satélite do Distrito Federal, fica na periferia do Distrito Federal. O segundo restaurante de Samambaia, onde serão servidas 3 refeições diárias. No podcast CB Saúde, a oncologista Rafaela Costa falou sobre a importância da campanha que visa alertar para o tratamento do câncer ginecológico. Vamos agora para a capa do Valor Econômico, jornal que é do grupo O Globo de Comunicação, mais voltado mais para o segmento empresarial, segmento econômico da economia brasileira. E a primeira chamada diz: o gestor roqueiro. Há 13 anos como diretor executivo do Festival Rock in Rio, que está completando este ano 40 anos, Luiz Justo abraça o lema do fundador da marca: sonhar grande e fazer acontecer. Meio ambiente, de fonte renovável, biodegradável e compostável, bioplástico busca mercado e aguarda leis mais rígidas. Turismo, no Rio de Janeiro. Confeitaria Colombo, tradicional Confeitaria Colombo, hoje é um ponto turístico do Rio de Janeiro, está completando 130 anos no mesmo endereço, funcionando no centro do Rio, um ícone do Brasil, da Belle Época, ou época bela, anos dourados, né, por dizer assim, em outras palavras, que é uma expressão francesa, do Rio de Janeiro. E desde então
ela continua funcionando. Confeitaria Colombo. A manchete do Valor Econômico é sobre clima, é sobre queimada. E a foto também ilustra essa matéria. Mudança climática leva seguradoras a reavaliarem gerenciamento de riscos. A legenda da foto diz: área de pastagem é atingida por incêndio na região de Campinas, São Paulo. Modelos de avaliação de risco das seguradoras, baseados em séries históricas, perdem eficácia ante extremos climáticos. O mês de agosto responde por 49% da área queimada no ano. Para o setor dessas seguradoras, impacto de 2 meses das chuvas do Rio Grande do Sul teve magnitude semelhante aos mais de 2 anos da Covid, que geraram indenizações de 7 bilhões de reais. O Valor Econômico e a empresa Action promovem eventos sobre clima, um debate sobre o clima, mas lá em Nova York. Subsídio em renegociações de dívida dos estados pode chegar a 62 bilhões de reais, dinheiro do Tesouro Nacional. O projeto aprovado pelo Senado para a renegociação de dívidas estaduais para com a União cria um subsídio anual em encargos de cerca de 48 bilhões de reais a ser bancado pelo governo federal, considerando o período de transição estabelecido para estados que estão no regime de recuperação fiscal, tipo Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, cuja adesão ainda está pendente, a conta pode chegar a 61,9 bilhões de reais no primeiro ano. Esses cálculos são do Centro de Política Fiscal e Orçamento Público da Fundação Getúlio Vargas. A foto aqui é da cantora Marisa Monte, a doutora Marisa Monte. Marisa Monte recebeu o título de doutora honoris causa pela USP, a terceira mulher a receber a honraria, cuja concessão foi proposta pela Faculdade de Educação. A homenagem não foi só por sua carreira artística, ela também construiu uma trajetória de 23 anos na filantropia, auxiliando diversos projetos, principalmente em educação e saúde. E tem uma frase aqui da Marisa Monte. Esse título é uma prova de que a arte tem o poder de impactar vidas, de despertar consciências e de promover mudanças. Sucessão em São Paulo. Valor Econômico registra a pesquisa do Datafolha. Nunes e Boulos sobem e Marçal cai. Em 3 meses, 2.000 vagas de medicina foram aprovadas. E eu encerro aqui as capas dos principais jornais do país. Nas páginas internas, Edson, do jornal Folha de São Paulo, temos primeiramente 2 editoriais. A Folha sempre traz um tema local e um tema internacional. O primeiro editorial diz: empate triplo dura pouco na disputa paulistana. E o segundo editorial é falando sobre a catástrofe esquecida no Sudão. Esquecida por quê? Porque toda a comunidade internacional e a mídia internacional foca só na guerra Rússia e Ucrânia e lá em Israel e Hamas.
É as duas guerras, mas tem outras guerras que são esquecidas, como diz aqui o editorial da Folha de São Paulo. Catástrofe esquecida no Sudão. Guerra no país africano já causou milhares de mortos, pode ter implicações geopolíticas temerárias e levar a uma das maiores crises humanitárias da história recente, mas é ignorada pela comunidade internacional. Nas páginas de política, a primeira matéria é sobre a pesquisa para a sucessão na capital paulista. Ricardo Nunes, do MDB, com 27%. É a última pesquisa Datafolha, anunciada ontem. Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL, com 25%. Se isolam à frente, em São Paulo, e Marçal recua de 22% para 19%, diz Datafolha. Ainda em São Paulo, sobe a associação de Nunes a Bolsonaro e de Boulos a Lula. Quer dizer, a polarização funcionando, a polarização nacional funcionando em São Paulo. Ricardo Nunes atrelando a sua candidatura agora de vez ao ex-presidente Bolsonaro, do Partido Liberal. O Ricardo Nunes não é candidato pelo Partido Liberal, ele é do MDB. E Guilherme Boulos não é candidato pelo PT, ele é candidato pelo PSOL, mas é apoiado pelo presidente Lula. Datafolha joga água no chope de Pablo Marçal, do influenciador digital. Avanço consistente do atual prefeito de São Paulo é resultado do programa eleitoral na televisão. Tarcísio, governador Tarcísio e tchau Bolsonaro. Ricardo Nunes vê avanço no bolsonarismo e Boulos na periferia. E Marçal desdenha da pesquisa, que o coloca em terceiro lugar. Ainda na área de política, projeto na África, usado na eleição por Marçal, é de ONG e tem 1.000 doadores. PT e PSDB dividem maiores feitos em São Paulo. PT aposta em polarização e em popularidade de Lula para fazer cinturão de capitais no Nordeste. Partido tem candidatos a prefeituras de Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, entre prioridades na região. Número de candidatos cai em cidades com mais atentados contra políticos. João Pimenta propõe acabar com guarda municipal e liberar os camelôs. Carmen Lúcia, presidente do TSE, anuncia observatório sobre violência política contra mulheres. Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro endurece ficha limpa e veta nome sem condenação. Polícia Federal indicia o deputado federal André Janones sob suspeita de esquema de rachadinha no seu gabinete. Juiz devolve outro caso de rachadinha. Esse aqui, André Janones, é deputado federal na Câmara Federal. Agora na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Juiz devolve à Promotoria de Justiça, ao Ministério Público, inquérito de rachadinha em gabinete de Carlos Bolsonaro. Magistrado cita inconsistência na investigação e diz haver falhas em denúncia apresentada contra servidores e pedido de arquivamento do caso contra o vereador. O pedido de arquivamento foi feito pelo representante do Ministério Público. O juiz está mandando fazer o trabalho tudo de novo.
Ainda na área de política, Lira se irrita, o Arthur Lira se irrita com pecha de traidor após preterir Elmar em sucessão. Elmar Nascimento era candidato e continua resistindo para ser candidato a presidente da Câmara Federal, mas foi preterido pelo Arthur Lira e ele disse que está sendo traído. Polícia Federal investiga desvio em obra paga com emendas de candidato à presidência da Câmara. E esse candidato à presidência da Câmara é o Elmar. Área de mercado, de negócio. Queimadas pelo país e enchentes no sul devem diminuir a safra de 2024 em 6%, estima o IBGE. A cidade de Sorriso, em Mato Grosso, e a cidade de São Desidério, na Bahia, têm o maior valor de produção agrícola do país. Cidades do agro enriquecem, mas ficam devendo em eficiência. E as cidades apontadas, cidades do Sudeste, com 81,7%, no Nordeste com 78,6%, o Sul com 71,8%, Centro-Oeste com 45%, baixa para 45,8%, Norte com 25,9%, isso em percentual de eficiência. Mas a média do Brasil é 71,2%. Fumaça de incêndios ofusca fala sustentável de ministros da Agricultura do G20 em Mato Grosso. Em Paris, empresários brasileiros afirmam temer seca, juros e fiscal. País fará em 2025 leilão para estocar energia em baterias, afirma o ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira. Horário de verão preserva sistema elétrico sem gerar muita economia para cliente, dizem especialistas. Desoneração da folha de pagamento vai à sanção presidencial. Uso de depósitos para meta alerta investidor. O uso de depósitos bancários esquecidos pelos correntistas. Ministério Público do Tribunal de Contas da União quer apuração sobre supostas pedaladas fiscais dadas pela Telebrás. Lojas Americanas. Americanas deu incentivo financeiro para ex-executivos que fizeram delação premiada. Globo e SBT exploram brecha na legislação para ingressar no mercado de bets, no mercado de apostas virtuais. Ainda nas páginas internas da Folha de São Paulo, na área de mercado, uma matéria diz: setor financeiro estuda linhas mais baratas para substituir o rotativo. Setor privado empregou 1,5 milhão de pessoas a mais em 2023. Julgamento sobre contrato intermitente é paralisado no Supremo Tribunal Federal. Fim do saque anual do FGTS pode ir a voto no Congresso ainda este ano. Na área de mundo, no caderno de mundo, convite para a reunião de Lula sobre democracia cita o 8 de janeiro e a extrema-direita. Washington pune juízes do Supremo da Venezuela, mas poupa petróleo. Em luta oficial, Peru se despede do ditador Alberto Fujimori com honras de Estado. Ele que faleceu aos 86 anos.
Uso de mísseis da OTAN contra alvos na Rússia significa guerra, diz Putin, presidente da Rússia. Estados Unidos e China disputam influência com tropas em exercício no Brasil. Caderno Meio Ambiente. Autoridade climática sob Marina Silva pode ter resistência no Congresso. Agosto, mês de agosto, responde por metade da área queimada no Brasil em 2024. Fumaça de queimadas e poluentes se espalhou pelo Brasil e alcançou países vizinhos em um mês. Atrasado e sem dados, Brasil sofre com falta de protocolos para poluição. Paulistano foge de pontos de ônibus para não torrar com o calor na capital paulista. Qualidade do ar é medida a partir de dados dos governos sobre os poluentes. São Paulo registra focos de incêndio em 19 municípios. Com previsão de 39 graus Celsius, alerta de perigo é prorrogado. Contra apagão em São Paulo, a empresa Enel, que é a mesma que explora o serviço de eletricidade no Ceará, anuncia mais geradores e contratação de eletricistas. Supremo Tribunal Federal decide que condenado deve ser preso logo após a realização do júri popular. Câmara Federal aprova projeto de lei para aumentar a pena em casos de feminicídio. A pena máxima ficou agora 40 anos de prisão. Estudante acusado de estupro por aluna é expulso da moradia universitária da USP. Senado aprova projeto de lei para currículo escolar abordar feitos de mulheres. Escola tem que ensinar a criança a se alimentar bem, defendem entidades. Caderno de saúde. Variantes do vírus da febre Europush circulam na Bahia, no Espírito Santo e em Santa Catarina. Compatibilidade e cuidado são fatores essenciais para o sucesso da doação de órgãos. Com o bilionário a bordo, Missão Polaris faz primeira caminhada espacial privada da história. Ontem foi apresentado aos corintianos, aos torcedores, o novo atacante, o jogador Memphis Depay. E ele disse na entrevista: aqui é a meca do futebol, afirma o atacante Memphis Depay após chegar ao Brasil. Pioneira triatleta Fernanda Keller é celebrada no Hall da Fama do Ironman. E por último, a capa do caderno de cultura e entretenimento da Folha de São Paulo, que é o caderno Ilustrada, é uma homenagem ao poeta está vivo. É uma homenagem dizendo que livros que reúnem poemas inéditos, versões alternativas de hits como O Exagerado e fotografias mostram novas facetas do cantor Cazuza. Nas páginas internas do jornal O Globo, na parte de política, diz, antes da parte de política, vou ler aqui o título dos dois editoriais do jornal O Globo. Primeiro editorial: Lula deveria acatar mudanças em estudo para o BPC, que é o benefício de prestação continuada. E o outro editorial diz: é bem-vinda a iniciativa da CGU, que é a Controladoria Geral da União, para acabar com o sigilo de 100 anos. Nas páginas de política, fé no voto. Candidatos de direita
lideram entre evangélicos em 13 de 21 capitais. Resistência à esquerda, resistência desse segmento de eleitor de direita, que é evangélico, que aqui no Ceará a gente chama dos crentes, a resistência deles votarem em candidatos de esquerda. E vamos ver como é que está aqui, quem que lidera esse segmento aqui em Fortaleza. Quem lidera o segmento, os votos do segmento evangélico em Fortaleza é o candidato Capitão Wagner, do União Brasil. Ele tem 33% das intenções de voto nesse segmento. Ele é de direita, 33% entre os evangélicos, intenção de voto geral é de 24%. Esse segmento evangélico, o Capitão Wagner é evangélico, junto com a esposa dele, que é a deputada federal Daiane do Capitão, a Daiane Bittencourt. E esse segmento é também disputado, o segmento evangélico, por outro candidato que também é evangélico, que é o André Fernandes. O pai de André Fernandes, o deputado estadual Alcides Fernandes, é pastor da igreja evangélica, e os dois, nesse segmento, disputam o voto do evangélico. E aqui na pesquisa mostrada pelo jornal O Globo, quem está vencendo nesse segmento é Capitão Wagner, do União Brasil. E o André Fernandes é candidato a prefeito pelo Partido Liberal. Em São Paulo, Nunes sobe, empata com Boulos e vê Marçal descolar. Datafolha aponta atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com 27%, o candidato pelo PSOL, que é o deputado federal Guilherme Boulos, com 25%, e o Koch, que é o influenciador digital, que vê rejeição crescer, aparece com 19% na pesquisa. Instituto adota metodologia diferente do Instituto Quest, que mostrou cenário distinto em igualdade tripla um dia antes. Um dia antes, a pesquisa do Instituto Quest mostra um empate triplo entre os três. E a pesquisa do Datafolha mostra um empate entre Nunes e Boulos e o Marçal descolando, ficando mais para baixo em terceiro lugar. Prefeito de São Paulo mostra alívio e Ricardo Boulos foca em igreja. O ex-Koch, o Pablo Marçal, ataca a pesquisa, critica a pesquisa por ele ter ficado em terceiro desta vez. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes é sabatinado pelo Globo, promessa de ir até o fim de eventual quarto mandato, críticas ao governador do Rio de Janeiro e drible no assunto polarização, que está acontecendo em São Paulo e lá no Rio de Janeiro também. Entre ele quer vincular a imagem dele, ele que é do PSD, o Eduardo Paes, quer vincular a imagem dele ao Lula, e o Alexandre Ramagem quer vincular, que também é candidato, quer vincular a imagem dele ao Bolsonaro, inclusive está pedindo que Bolsonaro vá lá no Rio de Janeiro pedir voto para ele. Para o prefeito, Ricardo Nunes, quanto mais entediante o debate eleitoral, melhor. Em Florianópolis, favoritos evitam debate nacional. Polícia Federal prende quadrilha que infiltrava pessoas para espalhar fake news na rua. Polícia, Ministério Público Federal, MPF, investiga construtora contratada com emenda parlamentar de Hugo Mota. Hugo Mota, que é candidato
à presidência da Câmara Federal para suceder Arthur Lira. Polícia Federal envia o caso Silvio Almeida, acusado de assédio sexual, para o STF. Deputado federal André Janones e assessores são indiciados pela Polícia Federal por suspeita da prática de rachadinha. Na área de Brasil, o Jornal Globo traz uma matéria: Vidas sob a seca. É o retorno da máscara facial, que foi muito usada na época da pandemia. Fumaça de queimadas faz proteção do tempo da pandemia voltar às ruas das cidades brasileiras. Também continuando sobre a questão das queimadas, Vidas sob a seca. Cidade Branca, Corumbá para com os efeitos do céu cinza. STF aprova prisão imediata de condenados por júri popular. Folga de 5, área de economia, caderno de economia. Folga de 5 bilhões de reais. Governo quer usar saldo de bandeiras tarifárias para conter a alta na conta de luz. Venda de umidificadores salta até 665% com seca e queimadas. Horário de verão é possibilidade real, diz o ministro das Minas e Energia. O governo anuncia leilão para armazenar energia em baterias. Isenção do imposto de renda. Ministro Fernando Haddad diz que apresentou a proposta ao presidente Lula. Câmara conclui votação de projeto da desoneração da folha de pagamento, que aguarda a sanção ou veto do presidente Lula. Agro sustentável pode ajudar a combater a fome no planeta. Nas páginas de Mundo Internacional, tem uma matéria sobre Venezuela. Chavismo sob pressão. Estados Unidos impõe sanções a 16 pessoas envolvidas em declaração de vitória de Maduro. E o que é essa sanção? 16 pessoas da cúpula do governo da Venezuela que tem imóveis lá nos Estados Unidos, eles não podem, estão todos bloqueados, tanto imóveis como dinheiro em banco, bloqueado, não pode fazer negócio nenhum com esses imóveis. Uma imposição do governo norte-americano. Tripulação da primeira caminhada privada no espaço. Passeata certa, 6 erros que corredores, pessoal que faz Cooper, que são corredores iniciantes, costumam cometer e como evitá-los. Isso é o caderno Saúde. Outra matéria, ri pode ser tão eficaz quanto colírio para a síndrome do olho seco. Estiagem que assusta. Em Guapimirim, cidade com muito verde, a água sumiu de rios e torneiras. Casal que ficou preso em nevasca no Chile conta o que fez para sobreviver. E, por último, 2 páginas que o jornal Globo dedica. Claro, ele participa da cobertura do Festival Rock in Rio, todos os caminhos que levam à cidade do Rock in Rio, que começa hoje lá no Rio de Janeiro. A gente encerra por aqui a leitura dos principais jornais desta sexta-feira, 13 de setembro, dos jornais do país e também aqui do estado do Ceará. E a gente convida você para continuar com a nossa programação aqui da TV da Transparência e dizer do nosso muito obrigado.